Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos ter mais uma aula de interpretação de texto e o texto escolhido foi da banca FCC. Essa prova é de agente de apoio legislativo. Vocês têm que ter em mente que para fazer uma boa prova de interpretação de texto, o segredo é o resuminho. Se você não seguir os passos dos vídeos anteriores sobre como fazer uma boa interpretação de texto, para no final realmente obter um resultado, você não vai alcançar o objetivo. A primeira dica é: leia o texto primeiro. Não adianta ficar lendo as perguntas sem ler primeiro o texto. Segunda dica: faça um breve resumo de cada parágrafo. Esse é o segredo principal para o seu sucesso, porque quando você fizer o resumo, vai agilizar o momento da sua resposta, da sua interpretação de texto, e vai te dar segurança de que você não errou. Outra questão é, quando você está estudando para o seu concurso, você deve sempre se preocupar com o sinônimo das palavras, para ampliar ao máximo a sua capacidade de identificar uma palavra e saber o sinônimo daquela palavra. Porque essa questão de conhecer sinônimos vai ser muito importante na hora de você encontrar a resposta certa. Então agora vamos à análise do texto. Então, pessoal, vamos agora começar a análise dessa prova, começando aqui com a leitura desse texto de língua portuguesa. O tema dele é serviço público. Então, vamos começar a leitura. Ele diz assim: entre os serviços oferecidos pelo Estado com recursos provenientes da arrecadação de impostos e a população, sobretudo os que dependem inteiramente da qualidade desses serviços, está a figura do servidor público. Para fazer essa importante mediação, costuma-se garantir ao servidor a estabilidade e o salário que lhe permitem exercer sua função com a independência e a dignidade de quem não pode e não deve se submeter à troca de favores ou de vantagens que não as dá legislação que rege seu contrato de trabalho. Não convém esquecer que entre os servidores públicos, além dos que se entregam ao cumprimento da burocracia, estão aqueles que têm importância fundamental em áreas vitais como a educação, a saúde, a segurança, o controle do meio ambiente e outras que concorrem diretamente para qualificar nosso nível de vida. Há quem julgue que todos os empreendimentos sociais deveriam regular-se pelo mercado e não pelo Estado. Para quem assim pensa, a figura do servidor público surge não como um cidadão operoso e eficiente, mas como um entrave à excelência dos negócios que se regulamentariam por si mesmos. É nessa ordem de coisas que professores médicos, agentes de segurança e tantos outros profissionais do setor público precisam tomar em suas mãos a responsabilidade de quem estabelece, na prática, o vínculo entre o cidadão e o Estado, o indivíduo e sua cidadania. O contato entre o servidor e a população deve espelhar uma relação de confiança em que cidadãos ambos reconhecem-se como integrantes de uma mesma ordem social mediada pelo direito público e não pelo privilégio privado. O equilíbrio entre o que o Estado tem o dever de oferecer e o mercado tem o interesse em vender e comprar é um desafio a ser enfrentado pela sociedade moderna. A figura do servidor público é não apenas emblemática, é a encarnação do vínculo profissional e humano entre os direitos do povo e os deveres do Estado. Então, conforme eu mencionei para vocês, é muito importante que vocês façam um resumo dos tópicos principais, dos pontos principais que envolvem cada parágrafo. De modo geral, percebemos que o texto quer valorizar a figura do servidor público como um mediador entre o Estado e a população. E a figura do servidor
público vai funcionar como uma valorização da cidadania. Mas observe aqui os resumos que eu fiz de cada parágrafo. No primeiro parágrafo, coloquei assim: entre os serviços oferecidos pelo Estado e a população está a figura do servidor público. Para tal, garante-se ao servidor estabilidade e salário digno. Esses são os tópicos principais aqui nesse primeiro parágrafo, tá? Segundo parágrafo: servidores públicos, serviço burocrático, educação, saúde, segurança, controle do meio ambiente, etc. Para alguns, o mercado deveria regular todos os serviços, pois o servidor age como entrave à excelência dos negócios. Terceiro parágrafo: servidor é aquele que vincula com responsabilidade o cidadão e o Estado. O servidor público é emblemático e é a encarnação do vínculo entre os direitos do povo e os deveres do Estado. Então veja que esse texto é um texto valorativo, né? Ele valoriza a figura do servidor público em oposição ao mercado, lembrando sempre que esse mercado é uma referência ao quê? Referência à iniciativa privada, ao setor privado. Agora sim, depois desse resumo dos 3 parágrafos, veja como fica muito mais fácil analisarmos o quê? As questões. Olha a questão número 1, típica da FCC, ela quer trabalhar a sua capacidade de análise de uma afirmação retirada do texto, ou de um trecho, de uma expressão, em oposição a uma outra significação que eles pretendem dar à expressão anterior. Então você vai perceber se essa afirmação é correta ou não. Vamos ver qual foi a pergunta. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente. Então quero o quê? A resposta certa. O sentido de um segmento em... Agora é o momento que você vai analisar. Então observe a letra A. Lembre-se que eu falei o quê? A importância de saber o significado das palavras e os sinônimos. É muito importante que vocês, à medida que vão estudando para o concurso, realmente procure o significado de cada palavra durante o seu estudo, porque aí vai ampliar o seu vocabulário. Então, na letra A, espelhar uma relação de confiança, no terceiro parágrafo, é o mesmo que confrontar uma ligação respeitosa? Bem, espelhar e confrontar a gente percebe que há uma oposição de ideias, mas vamos pensar pelo significado da palavra. Então, o que vai significar a palavra espelhar? Ter como modelo uma relação de confiança. Agora, o que significa a palavra confrontar? Estabelecer comparação entre duas ou mais coisas. Então, primeiro, as duas palavras espelhar e confrontar não são sinônimos. Então, dentro do texto, nós não vamos observar a ideia de confrontar uma ligação respeitosa. Até não tem sentido isso. Então a letra A está o quê? Errada. A letra B fala de recursos provenientes de arrecadação de impostos. E ao lado fala verbas previstas para o equilíbrio fiscal. A tendência era achar que estaria correto. Mas o que significa a palavra recursos e o que significa a palavra verba? Recursos significa posses e bens materiais. E verba significa valor orçamentário destinado a um fim específico. Então, aqui e na primeira parte fala de recursos, fala do que realmente se possui para fazer uso daquilo. Na outra, não. Então, essa questão estaria o quê? Errada. Olha a letra C. Concorrem diretamente para qualificar e disputam entre si para promover. O que significa a palavra concorrer e disputar? Vamos observar. Concorrer, concorre é fazer um concurso para algo. Mas aqui fala disputam. Disputar significa concorrer com aquilo que dificulta ou impede de se fazer algo. Bem, dentro do texto tem essa ideia de dificuldade ou impedir de fazer algo relacionado e estabelecendo essa relação com o servidor público, ou que se pretende falar sobre o servidor público, não. Há uma oposição de ideias aqui, então essa questão também está o quê? Errada. Olha a letra D. A letra D eu tenho as palavras entrave e obstáculo. O que significa entrave? Entrave significa obstáculo e dificuldade. E o que significa obstáculo? Aquilo que dificulta ou impede. Então eu tenho, para alguns, o servidor público funciona como um entrave à excelência dos negócios, como um obstáculo, né, para o setor privado. E na segunda parte fala que
que o servidor público funciona como obstáculo ao mais alto desempenho do mercado. Se é o mais alto desempenho do mercado, é o mesmo que o quê? A excelência dos negócios. Então, existe essa afirmativa de que o servidor público, para alguns, funcionaria como um obstáculo ao mais alto desempenho do mercado? Sim, porque lá no segundo parágrafo ele falou isso, retornando, vamos observar, aqui na parte final, fala assim, ó. Para quem assim pensa, a figura do servidor público surge não como um cidadão operoso e eficiente, mas como um entrave à excelência dos negócios. Realmente aqui menciona que a figura do servidor público pode funcionar como um obstáculo para o sucesso de algumas empresas, de alguns altos negócios, né? Então estaria correta a letra D, quando fala. Letra D está correta. Entrave à excelência dos negócios é o mesmo que obstáculo ao mais alto desempenho do mercado, lembrando que os dois se referem à figura do servidor público. Vamos confirmar agora com a letra E. Precisam tomar em suas mãos e urge que sejam manipulados. Bem, observem, precisam é do verbo precisar. E precisar significa sentir necessidade de. Urge vai significar necessita com urgência, solicita com insistência. Então aqui fala que precisa tomar em suas mãos e aqui urge que sejam manipulados. Faço a pergunta, em algum momento o texto fala da manipulação de comportamento ou de ideias? Não. Então só de olhar essa palavra manipulados, a gente já percebe que a letra E está o quê? Errada, tá? Então gabarito do número 1, letra D. Observe agora o número 2. A importante mediação de que trata o autor ao longo do texto representa-se no segmento. Bem, fazendo os resumos, percebemos o quê? Que o objetivo do texto é falar que o servidor público funciona como mediador entre a população e o Estado. Então, observe a letra A. Vínculo profissional e humano entre os direitos do povo e os deveres do Estado. Bem, aqui a gente já observa que essa questão estaria certa, mas a gente sempre deve confirmar. Olha a letra B. Recursos. Então, fala da importante mediação. Quem é que faz a mediação? O servidor público. Ele vai ser representado aqui pela frase recursos provenientes da arrecadação de impostos, é isso? Não, né? O servidor público não surge como isso. C. Não deve se submeter à troca de favores. Estaria correta essa frase. Porém, a pergunta é importante mediação. De que trata o autor é mediar entre dois fatores. Então, continuamos com a letra A. A letra C estaria errada, porque não fala mediação entre duas coisas ou dois fatores. Letra D, vai ter mediação? Ó, todos os empreendimentos sociais deveriam regular-se pelo mercado? Não, é uma afirmação, então está errada. Agora, aqui poderia causar uma dúvida, olha. Mediação entre o equilíbrio entre o que o Estado tem o dever de oferecer e o mercado tem o interesse de vender e comprar? Aqui funciona como uma mediação entre duas coisas ou fatores. Porém, o servidor público funciona como mediador entre o Estado e o mercado? Não. O servidor público funciona como mediador entre o Estado e o cidadão, ou o povo ou a população. Então, resposta certa, 2, letra A. Então, concluímos aqui a nossa análise. E aí, você gostou da explicação? Foi fácil para você entender quais eram as dicas principais para você se sair bem na hora de interpretar o seu texto? Coloque aqui embaixo as suas dúvidas, as suas perguntas e sugestões de novos vídeos, ok? Espero que você tenha gostado. E também quero destacar os meus e-books. Conheça os meus 2 e-books que têm ajudado a milhares de alunos a saber como fazer uma redação nota 1000. Está aqui embaixo na descrição, é só dar uma olhadinha. Bem, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer, tá? Toca no sininho para receber a notificação dos novos vídeos, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.